Olá, meus amados, graça e paz. Passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recado do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o dia anterior, como foi a madrugada e nem sei como está sendo este sábado, até o horário que você vai ver esse vídeo. Eu sei que muitas vezes Deus permite muitas coisas no nosso cenário. É justamente isso que vai forjar um caráter de vencedor em nós. Eu sei que às vezes quem está de fora da situação, quem está de fora da promessa, ela não entende como Deus trabalha, porque Deus trabalha. Muitas são as vezes que algumas pessoas falam que a gente tem que ir, outras falam que a gente tem que ficar, que a gente tem que acreditar menos, acreditar mais. Parece que andam com um termômetro da fé, querendo saber mais do que Deus havia dito para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor chamou Moisés para liderar um povo, só que Moisés foi chamado muito antes da sua mãe concebê-lo. Deus já tinha um plano para a vida de Moisés. Então Joquebede engravida de Moisés. Mas Moisés não era para ser mais um. Apesar que já tinha Miriam, já tinha Arão na história, mas o negócio com Moisés era diferente. O cuidado também com Moisés era diferente. Nós vamos falar de José, sim. Josué, melhor dizendo. Estava agora conversando aqui com um pastor e nós estávamos falando justamente sobre José. Então fiquei com isso na mente. O que eu vim dizer para você é que nesse dia de hoje, talvez você não está entendendo o que Deus tem para fazer na tua vida e na tua história, mas você precisa entender que os planos de Deus é bem melhor e bem maior do que o seu. O seu plano pode ser frustrado, mas o plano de Deus não vai se frustrar. Sabe por quê? Faraó tinha um plano e Deus frustrou os sonhos, os planos, o arrumadinho de Faraó, para que o sonho de Deus fosse estabelecido na casa dele, no povo dele. Só não viveu promessa quem ficou murmurando pelo caminho, quem ficou amedrontado, quem ficou olhando, porque havia saído do Egito, havia perdido o seu trabalho. Eu vim dizer para você, querido, que o que Deus tem para você é bem maior e é bem melhor. Só que nós precisamos, os nossos planos precisam estar alinhados com o de Deus. Pai, o seu plano é esse para mim, então os meus planos vão ser esse. Porque senão Deus puxa por um lado e nós puxamos para outro. Nós queremos a nossa casa do nosso jeito, nós queremos o nosso povo, nós queremos as nossas conquistas, e Deus está dizendo, mas eu quero de outro jeito. Então nós não vivemos aquilo que nós queremos e não permitimos que Deus trabalhe no nosso cenário para que a gente viva aquilo que de fato Deus queria que vivêssemos. Então Deus entra com Moisés nessa situação. E onde Deus vai colocar Moisés? Justamente na casa de quem queria matar os primogênitos, todos os meninos, mas queria matar todos os homens, e Deus feriu o primogênito de alguém. Eu vim dizer para você que Deus vai ferir o calcanhar de alguém, para esse alguém, eu não sei, essa situação que te oprime, para essa situação entender que quem manda e desmanda é o próprio Deus. Porque Deus mandou muitas pragas para que Faraó se atentasse ao que Deus queria, embora o próprio Deus dizia que ele endurecia o coração do Faraó, para que o Faraó não libertasse o povo, porque tudo isso era um trabalhar de Deus. Muitas vezes as pessoas estão com a liberação para nos dar uma palavra na ponta da língua para liberar, e Deus não permite. Por quê? Porque Deus quer trabalhar tanto do outro lado, quanto Deus precisa trabalhar na gente também. Nós precisamos ser moldados. Esse moldado, irmão e minha irmã, não é você aceitar colocarem o dedo no teu nariz e te oprimir, não. Ei, calma lá. Calma lá, nós temos identidade. Nossa identidade é o Senhor Jesus Cristo. Essa situação não vai ficar te oprimindo. Porque muitas das vezes nós estamos cativos num determinado lugar e as pessoas acham que pode nos oprimir. Porque de fato estamos vivendo no Egito, ou seja, não temos condições para superar a situação que tem nos afligido. E isso faz com que a gente viva, de fato, uma situação que nos oprime, que oprime os nossos familiares, que nos oprime literalmente, tira da nossa mão o poder de ir e vir. E o povo estava vivendo essa situação, o hebreu estava vivendo essa situação. Eles cresciam, eles multiplicavam, mas eles eram escravos. Tem uma situação que você até acha que vai crescer, que você até acha que vai multiplicar,
Mas sempre tem algo dizendo para você, ó, mas você é escravo, você é escravo. Você não tem controle, você não pode. E o povo hebreu estava vivendo essa situação. E o faraó, então, também estava entendendo uma coisa. Quanto mais eu oprimo esse povo, mais esse povo cresce, irmãos. Você precisa entender que quanto mais a luta nos oprimir, mais espiritualmente nós temos que crescer. Nós temos que dar fruto, nós temos que romper. Sabe quando o Senhor fala para Abraão, alarga mesmo, estende as tuas tendas mesmo? Sabe quando o profeta Isaías nos alerta a estender essa tenda? É ampliar a nossa visão e não deixar que a nossa fé se limite de acordo com o que o homem está dizendo ao meu e ao teu respeito. Só que Moisés então trabalhou. Moisés fez sua parte até que chegou o dia de Moisés ser recolhido. Aqui a Bíblia vai relatar com a morte de Moisés, mas nós sabemos que o anjo lutou mesmo contra o próprio inimigo para que ele não roubasse o corpo mesmo de Moisés. Realmente foi levado, foi tirado para Deus. Muitas vezes alguém vai ser tirado do nosso caminho e a gente vai ficar sem chão, porque a gente dizia, pai, quando meu marido, talvez você vai dizer, ó, quando meu marido estava dentro de casa eu tinha uma segurança, quando a minha esposa estava dentro de casa eu tinha uma segurança. Um filho vai dizer, quando eu tinha o meu pai e a minha mãe, eu tinha segurança, mas Deus manda dizer para alguém aqui, ei, eu sou a tua segurança, eu sou o que sou. Porque quando Moisés chega para Deus e fala, Deus, mas eu vou dizer para Faraó que quem me mandou? Sabe, irmãos, porque deuses tinha a torta e direito naquele lugar. Tinha deuses de tudo quanto é jeito e para tudo. Então o Senhor olha bem para Moisés e disse, fala, eu sou te mandou, eu sou o que você precisa? Eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que te cura, eu sou aquele que te prospera, eu sou aquele que te livra, Deus estava dizendo. Eu sou o que sou, Moisés. Fala para ele que quem manda aqui, até onde eu sei, sou eu. Deus está dizendo para alguém, quem manda na tua vida e quem dita a regra para você, filho, filha, sou eu. Só que Moisés sai de cena. E então, no capítulo 1 de Josué, Deus fala a Josué e o anima. Porque Josué estava sem chão, seu líder havia partido. O que ele ia fazer agora? Para onde ele ia? Como que ele ia direcionar o povo? Agora ele já não tinha mais ninguém em quem ele espelhava, em quem ele sabia que era o intermédio do povo, entre Deus e povo, era Moisés. Talvez você está dizendo, irmã, antigamente eu tinha um intermédio, eu tinha uma vaga de um emprego, eu tinha minha família, eu não sei o que você tinha, que agora você se sente totalmente sozinho nessa situação. Só que no versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Ele era um servo de Moisés, ele era um braço direito de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. O Senhor falou, olha, Josué, é o seguinte, Moisés morreu. Só que é o seguinte, você vai ter que passar o Jordão com esse povo. Porque eu dei essa terra aos filhos de Israel, eu dei essa terra a vocês. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Olha Deus confirmando, eu disse para Moisés que onde pisasse seria a terra. Então eu estou dizendo a você aquilo que outrora eu falava ao meu servo Moisés. Eu estou liberando esta palavra sobre você que eu já havia liberado sobre o meu servo. O que Deus está dizendo para mim, para você nessa tarde Ele está nos liberando algo que Ele liberou para Moisés, que Ele liberou para Josué e hoje Ele está liberando para nós. Desde o deserto, este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo, nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Você pode ver que todo momento Deus lembra. Faz com que Josué lembre-se
que Deus era com Moisés e seria com ele. Deus não estava tirando o poderio, o ensinamento de Moisés, mas Deus estava trazendo a memória de Josué que Deus havia sido com ele e não havia desamparado ele. Desta mesma forma não iria desamparar Josué. No versículo 6 o Senhor fala: esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a palavra, conforme toda a lei que o meu servo Moisés, ó Deus, dando um testemunho de Moisés de novo, te ordenou dela, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O Senhor estava dizendo: você não vai virar para a esquerda nem para a direita, mas você vai seguir a minha palavra prudentemente. Sabe, quando a gente segue a palavra de Deus, a gente confia no que sai da boca de Deus. Não é da boca do homem não, irmão, é da boca de Deus. Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala. Ele estava dizendo para Josué: eu me responsabilizo, Josué. Eu feri o Egito com 10 pragas. Até toquei no primogênito de Faraó que se achava o tal, para mostrar para ele que ainda quem manda sou eu. Você acha que eu não tenho poder de fazer você entrar na terra que eu estou dizendo? É isso que Deus está dizendo para você. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A gente prospera quando a gente escuta a voz de Deus. Só que Deus não falou para Josué: agora fica aqui, Josué, porque Moisés morreu, né? Então monta a tenda aqui mesmo, Não vai mais alcançar Canaã, não, porque Moisés foi embora. Não, Deus disse para ele: esforce-te, tenha bom ânimo, você não chegou ao lugar que eu determinei. Tem lugares, irmãos, que a gente começa com pessoas, mas a gente chega lá dentro, no lugar da promessa, sem a pessoa. Só que Deus vai nos suster, Deus vai abastecer a nossa fé, vai aumentar a nossa fé. O nosso combustível para andar, para caminhar mais um pouco, é a fé. E a fé a gente busca aqui na palavra de Deus. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme diante. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor estava dizendo para ele: não fique espantado com os problemas que você vê com o Jordão lá na frente, né? Porque ele prepara o povo para passar o Jordão. Depois Josué envia os espias para olhar Jericó. Aí depois, mais na frente, Jericó eles passam pelo Jordão. Mais pra frente, Jericó é fechada, é bloqueada. A entrada da gente, da vida da gente, da história da gente, por diversas vezes vai ser bloqueada por alguém. Porque as pessoas acham que se ela não estender a mão, você não chega, você não rompe. E Deus está dizendo para você: eu fiz uma promessa para você, meu filho, que eu cuidaria de você. Não sei se aquela pessoa que você amava vai estar no seu cenário. Eu sei que Moisés não estava. Só que Deus estava com Josué. Eu vim dizer para você que você é um Josué de Deus. E Deus está com você. E Josué então prepara o povo para passar pelo Jordão. Deus está preparando a gente para passar por mais alguma situação. Talvez você já está dentro dessa situação, você já está vivendo, você nem sabe como que você vai passar essa situação. Você está olhando e você está falando: Deus, eu vou morrer mesmo nessa situação. Melhor eu me conformar com essa situação, porque eu não vou romper, eu não vou sobressair, eu não vou viver coisas novas, eu não vou. A minha casa não vai ser um ponto de referência de milagre, porque o Jordão agora, sabe, tem bloqueado. E Deus está dizendo: ei, esforça-te, tenha bom ânimo. Arregaça sua manga da fé, sabe? A vestimenta da fé mesmo. E com a fé começa a ver este cenário. O povo fala para ele no capítulo 2, no versículo 7, o povo fala assim, ó: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés.
O povo estava dizendo assim, ó, que do jeito que Deus foi com Moisés, Deus seria com Josué e eles ouviriam. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforce-te, tenha bom ânimo. Porque tem hora que Deus usa a gente para dar um ponto de partida para alguém e esse alguém não se acorda. Por quê? Porque a gente não tem crédito com eles. Eles não têm a gente como referência de homem e mulher de Deus. Ei, eu vim dizer para você assim. Então, o que essa pessoa passar lá na frente, não se sinta culpado, porque a ordem você está dando, o próprio povo estava dizendo que aquele que não te ouvir morrerá. Estou dizendo morte carnal, irmãos. Estou dizendo que muitas pessoas vão morrer espiritualmente porque não dão crédito à voz que sai da boca do Espírito Santo para eles. É o Espírito Santo alertando, mas eles olham as condições, talvez sua, talvez minha, e não dão crédito que a gente é homem e mulher de Deus. Lembra que eu falei que eu estava falando de José? José, irmãos, não foi reconhecido pelos próprios irmãos, mas José reconheceu os irmãos e os sonhos que Deus havia dado para José foi cumprido, porque os irmãos prostram-se diante de José. Ele via feixes se curvando diante do feixe dele e os irmãos não gostaram. Ele viu 11 estrelas e mais a lua e o sol se curvando. Nem Jacó quis entender a visão. Jacó já quis entender que José queria ser o maioral. Não era isso que José estava dizendo. Só que o que Deus estava preparando aquele lugar era: olha, eu estou preparando este lugar porque vai vir algo maior. Só que tem gente que acha que quando a gente vai levar um recado para alguma pessoa, que a gente está querendo se sentir o maior. Não, é Deus usando a gente, nos colocando numa posição. Para quê? Para criar um elo, uma força para segurar a casa, para segurar a família. Mas tem gente que não aceita porque não te quer ver jamais você melhor do que elas. Elas até querem te ver bem. Não tem um ditado aí que as pessoas até querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Só que Deus nos dá visão para quê? Para mostrar que lá na frente vai acontecer algo. Mas Ele já nos avisou, porque a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes nos avisar. Você pode ver que o cumprimento do fim do mundo está aqui na palavra de Deus. E tem gente que se espanta com o que está acontecendo no mundo. Não precisa se espantar, porque precisa acontecer para que Jesus venha nos buscar. Então não tem nada de espanto. Mas nós vamos continuar guerreando. A gente vai continuar defendendo a nossa casa, nosso povo. Nós vamos continuar defendendo a verdade de Cristo. Isso sim é a diferença. Então eu vim dizer para você nessa tarde de sábado, você vai ter que se esforçar sim, porque Deus te chamou sim para liderar essa empresa, para liderar essa família, para tirar o teu marido, para tirar a tua esposa do meio lá de você sabe de onde, para resgatar o teu relacionamento, para resgatar teu ministério. Deus está dizendo: eu coloquei você. Ah, Senhor, mas fecharam a porta. Ah, Senhor, mas tem o Jordão. Ah, Senhor, eu tô doente, eu tô falido. E Deus está dizendo: esforça-te, tenha bom ânimo. Se apegue àquilo que Deus tem dito para você. Deus disse para você que você ia passar. Você vai passar essa situação, a sua casa vai passar. Você é um ponto de referência, de fé para alguém. Josué precisou entender que Moisés morreu sim. Só que Deus tinha um plano dele para ser concluído. E Deus não ia parar só porque Deus mesmo recolheu o seu filho. Tem coisas que Deus mesmo vai tirar do meu e do teu caminho. Tem pessoas que saem mesmo porque abriram mão, não querem passar a prova com a gente, acham que a gente só vive em prova e não é legal. Amém, mas tem gente que Deus faz questão de tirar, é o tempo dele, foi o tempo dele tirar Moisés. Só que Josué precisava entender que o braço forte não era Moisés, era Deus. Você precisa entender que o braço forte não é o seu patrão, não é sua patroa, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu amigo, não é seu pai, não é seu irmão. O braço forte é o próprio Deus. Só que as pessoas, elas querem fazer as coisas do jeito delas e não do jeito de Deus. Aí todo mundo entra numa prova boba. Porque o povo murmurava, enquanto o povo murmurava, eles iam morrendo pelo deserto. A escolha foi deles.
Então escolha, como Josué, Caleb escolheram ouvir a voz do grande eu sou. O que eu sou para você, Deus está dizendo hoje? Eu sou cura, eu sou libertação, eu sou um recomeço, eu sou cuidado, eu sou salvação para os teus. Fique com essa palavra grudada na tábua do teu coração. Não deixe que a situação lhe traga afronta, lhe traga desânimo, sabe, com vontade de chutar tudo, parar tudo. Não, pega aquilo que Deus te deu e vai seguir o caminho que Deus falou. Deus liberou sobre você uma palavra, vai, atravessa esse Jordão, rompe essas muralhas que você vai alcançar aquilo que Deus tinha te dito que era promessa sua. Tem muita coisa boa chegando, somente creia.